Bom, pessoal, a gente dividiu, né, essa nossa entrevista em 3 partes. Essa é a parte 2, que tá tão rica quanto a parte 1 e muito melhor vai estar a parte 3. Então, eu tô aqui com o Mário, ele é nosso psicanalista, que vai estar aqui falando sobre pontos fundamentais para o imigrante. Ele vive isso, né? Então, se você não assistiu a parte 1, eu recomendo que você procure aqui nas nossas mídias sociais, que você vai assistir. Tá linda, assim, foram... tinha uma lista de perguntas, a gente teve que escolher ali para não ficar muito longa, e vai ter ainda a parte 3. Então, bora lá? Imigração com filhos. E eu não tenho filhos, e eu fico analisando, fico julgando ali os outros, né, que têm filhos, e às vezes vem para mim e fala assim, mas eu tô preocupada com meus filhos, né? Ó, a vovozinha, vamos lá. Porque, Mário, você sabe, a criança se adapta muito melhor que os pais, né? Isso para mim é uma bengala gigante que os pais falam assim, mas talvez eu tô preocupada com meu filho. Aí fica muito sem graça quando a criança em 3 meses está falando inglês, está cheio de amiguinhos, está enturmado. Então, eu queria que você falasse assim da sua experiência, né, quando você vê uma família imigrando e o quanto que você sente que a criança está pronta, quem não talvez não esteja pronta, seja os pais. Muito profunda a pergunta, né? Porque quando a gente fala de bengalas, a gente fala de tirar do nosso colo e colocar na conta de alguém. Eu não sei se devo, e lógico, né? Não é aquela história. Então tá, vamos acabar aqui de ver o vídeo, vamos fazer as malas e vamos embora. Também não é assim. Mas é aquela questão a criança, dependendo da idade, a neuroplasticidade dela, o cérebro dela, ele absorve muito mais do que o nosso, de adulto. Então, é aquela história, é um fato. O que a criança aprende, quão rápido a criança aprende, vai de acordo com os estímulos e a idade dela. Então, eu tenho amigos aqui, eu tenho amigos que vieram com filhos, eu tenho amigos que tiveram filho aqui, e a diferença é, crianças que vieram do Brasil passam uma dificuldade no começo, adaptação, isso aí, todo mundo, cada um ao seu grau, suas características, mas tem essa absorção muito mais rápida. Então, criancinha pequena, com sotaque. E aí, às vezes, você vai saber quanto tempo que a pessoa está aqui, está meses. Mas como assim? Ela já falava inglês no Brasil? Não falava inglês. Aqui na Irlanda, né? A língua é essa. E aí, é aquela história sim, criança desenvolve mais rápido, ela se adapta mais fácil. Então, às vezes, essa preocupação ela é consciente e inconsciente. Ela é consciente na questão de fato, quantos impactos essa mudança vai gerar nessa cabeça dessa criança, na psique dessa criança, mas também tem um pouco desse, eu não posso falar que não sou eu, né? Um pouquinho desse narciso, eu não posso falar que eu tô com medo, eu vou deslocar isso para a criança e falar, vai ser difícil para ela, então não sei se vou. De fato vai, bem como será para todo mundo que vai mudar. Mas é aquela história, a criança se adapta. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil, assim, que eu acho que muitos imigrantes vão se identificar ou vão querer ouvir muito a sua resposta, se existir uma resposta linear para isso. Depressão ou saudade? Como que a gente consegue identificar isso como imigrante? Vamos lá. Tem uma coisa interessantinha para falar dessa questão da saudade, né? Vamos pôr a saudade, tentar pôr ela no lugar dela. Vamos fazer uma analogia assim. Temos a fruta. Fruta é tudo que é memória, tudo que você pode lembrar, né? Pega essa fruta, você espreme essa fruta. Vai sair esse suco, vai ficar esse bagaço. O bagaço são as memórias que você não se sente bem em lembrar. Uma vergonha, um arrependimento, um remorso, uma frustração. Você olha para isso e fala assim, eu não quero lembrar disso, apesar de ter vivido, apesar de ter colaborado com o desenvolvimento, apesar de fazer parte de você. Mas aí a gente olha para o suco, que é memórias boas. A memória do trabalho, ela vem da loja, né, que você trouxe, ela vem com o parte ruim que foi o sapato, mas a aspas, comemoração com essa amiga quando ela fala até que enfim ali você se coloca em movimento nessa nova vida. Então, a saudade ela é tudo que é bom que fica. Então, vejamos, saiu do Brasil, ficou a família lá no Brasil. Lembrança, meus pais, meus avós, eventualmente sobrinhos e etc.
é olhar para eles, para essas memórias, não como algo que traga culpa. A culpa por ter deixado eles para trás. Porque pensamos, não somos todos um só. Lembra do bebê que acha que ele e o mundo é a mesma coisa? Não somos uma coisa só em que se eu faltar, eles vai faltar um pedaço dele. Nós não somos tão especiais assim, né? Do tipo, vou sair do Brasil e todos perecerão com a minha ausência. Menos, calma. Faça o seu caminho. E aí outros farão os deles. Então essa saudade, às vezes, ela vem que pode levar a uma posição de depressão, essa tristeza profunda, às vezes, porque também é muito subjetiva, cada um, né? Então não dá para generalizar completamente, mas tem essa questão do, bom, então por que eu acho que eles irão sofrer ou essa saudade vai me matar porque eu estou longe deles? O que eventualmente estava depositado nesses que agora você não tem mais e você tem que lidar sozinho? E aí talvez venha esse pensamento do, tá muito duro. E de fato é. Mas olhar para essa saudade tanto como algo que tipo, nossa, sinto falta destes, mas também algo vou fazer por eles, não só por mim. Como se fosse justamente um combustível para que eventualmente num retorno ou numa conversa falar assim, pai, mãe, eu saí da loja e agora estou trabalhando na minha área. Estou progredindo profissionalmente na minha carreira, não só trabalhando para pagar aluguel, fazer dinheiro. Lidar com isso, que terá, essa saudade vai vir. Os momentos de tristeza, de saudade de casa, de se questionar se realmente deu o passo certo, é saudável que venha. Se não aparecer, eventualmente está acontecendo e está sendo reprimido. Isso vai virar sofrimento depois. Mas é olhar para isso e, no final de tudo, olhar e lembrar daquela última visão que você teve antes de deixar a sua casa pela última vez. Por que você saiu de lá mesmo? Assim? Por que você falou, só fazer a mala, vou para a Irlanda, para os Estados Unidos, para Dubai, para onde quer que Portugal, para onde quer que seja? Por quê? O que foi que acendeu essa chama que me fez fazer esse movimento? Ali está justamente o embate da saudade e da tristeza. Se você esquecer porque você saiu, eventualmente você vai se questionar se você realmente está indo. Mas você fala, não, eu vim aqui buscar uma coisa. Eu vim aqui viver uma coisa que eu não conseguiria lá. Ali já vai te dar aquela lembrança do, então é verdade, é por isso que eu tô aqui. Eu vou te contar uma coisa que eu tô olhando aqui no meu celular, enquanto que você falou isso, que a gente precisava lembrar. Eu tô tentando achar aqui, que você vai dar risada do que eu fiz, a louca. 10 de novembro de 2016, eu escrevi um e-mail para mim mesmo, dizendo por que eu estava mudando de país. E, enfim, não tem coisas muito pessoais aqui que eu não vou ler para vocês, mas eu até tinha aqui uma parte que eu estava indo para o Canadá na época, né? Primeiro eu fui para o Canadá experimentar, mas eu aconselho as pessoas a fazerem isso, porque com o tempo, eu tive um professor na faculdade que falou isso para mim, foi para sempre, o que ele falou. Com o tempo, a gente romantiza o nosso sofrimento. E eu lembrei disso, e eu escrevi um e-mail para mim mesmo com tópicos, por que eu estava saindo do Brasil, né? Entre eles, segurança, eu tinha chegado, estava estagnada na minha carreira, várias coisas. E esse e-mail, eu visitei ele algumas vezes, e eu vi o quanto que era necessário fazer isso. Agora me fala a outra parte da minha pergunta. E a depressão? Quando você fala, eu não me vejo aqui. Tipo, isso é depressão ou isso é depressão mesmo? Tipo, ou você acha que a pessoa tem que ir para um psicólogo, a pessoa para um psiquiatra e entender que ela está em depressão por conta do processo imigratório? É muito interessante o final da questão, porque sim, independente se eu vou abordar a questão da depressão ou não e como olhar para isso, mas é sempre assim. Eu acho que é muito importante a gente deixar claro que se está sentindo um peso a mais nos ombros, né? Vamos pôr assim, aquele peso que não te deixa levantar da cama. É importante falar com alguém. É importante falar com alguém. Principalmente se for um profissional. Aí a gente pode ter um leque de diversas abordagens, né? Para lidar com essas questões de saúde mental. Eu, como psicanalista, falo sobre psicanálise, mas existem N ferramentas, né?
a própria psicologia, tem várias outras abordagens, TCC, tem outros tipos de terapia holística. Não é sobre defender uma bandeira, é sobre pensar que são ferramentas, né? Porque se a gente pensar com um viés só, a gente cai naquela ideia, né, de que para martelo todo problema é prego. Então, não é sobre ser martelo, é sobre ter qualidades, de ter skills, ter outras formas de abordar diversos problemas. Então, quando falamos em depressão, é interessante, ao se perceber depressivo, porque tem muitas coisas que parecem as mesmas, mas não são. A depressão, posição depressiva, sensação depressiva, estar depressivo, estar triste, às vezes. Ah, estou de depressão, é só falta de água, às vezes, né? Então, essa história do olhar para si e o que aí cai nessa pergunta, não é sobre o que eu devo fazer para sair daqui. Esse é o pensamento que ele vem primeiro, pois você já quer a solução, você não quer mais sentir aquilo que você está sentindo. Então, talvez mudar o ângulo da pergunta, quase como, o que essa depressão está querendo de mim? E perceber esses pensamentos que virão a partir dessa pergunta quando ela é feita. Então, a depressão ela é uma doença, ela pode levar a níveis extremos, suicídio e outras situações que a pessoa realmente ela só está ali, ela não está vivendo. Ela tem vida, mas ela não está vivendo. Então, é se observar e procurar um profissional. Porque, dependendo do estímulo, vamos pegar um exemplo aqui, o exemplo aqui na Europa. O inverno aqui é terrível, ele é escuridão a maior parte do tempo no inverno. Aqui na Irlanda, por exemplo, no pico do inverno, anoitece por volta das 4 horas da tarde e fica de manhã às 8. É muito tempo de escuridão. O corpo biológico ele vai reagir a isso. Então é importante sempre se observar, ter alguém com quem conversar, alguém que te escute, né? Não, também porque tem essa questão também. Às vezes a pessoa está triste, vai lá falar com um amigo, tô meio triste. A pessoa nem escuta o porquê. Não, então, porra, vamos pro bar. Não, deixa a pessoa falar. Então, é ter esse contato para que seja possível ser escutado ou ser escutado. Exato. Às vezes a gente precisa falar em voz alta e ter alguém para escutar, né? Não ficar só com seus monstrinhos internos, né? Tem essa questão. E aí a gente pode estender esse falar para tudo que é de dentro para fora, né? Porque, vamos lá, como que eu vou explicar isso? Interessante a provocação, hein? Porque temos essa parte, vamos pôr assim, ó, essa parte inconsciente da nossa mente, em que lá a Paula, ela não fala, no nosso caso aqui, português. Ela fala Paula, a língua interna própria. Só que a Paula consciente, que é a que lida com o mundo, ela não é fluente nessa língua própria. Então, às vezes, esse inconsciente fala alguma coisa, você acha que você entendeu, você fala assim, ele quer isso. E aí você cai nessa questão do tipo, peraí, mas será que é isso mesmo? Por que eu estou fazendo isso para mim e eu não tenho esse movimento de satisfação? Quando você fala sobre o que você está sentindo, você deixa de só sentir, você começa por linguagem. Então agora tem forma, você dá forma, você dá significado. Então falar porque está triste vai eventualmente revelar o que aconteceu antes de você ficar triste. É aquilo que você quer mudar. Não dá mais. Mas ao reconhecer, você fala assim, sim, merecia ficar triste. Realmente foi uma coisa muito trágica, muito ruim que aconteceu. A tristeza, agora, ela não é só tristeza, ela é uma tristeza que faz sentido. A partir do momento que ela faz sentido, a gente pode usar todos os subsignificados da palavra sentido, você se coloca em direção a sair dessa posição, sentindo o que você deve fazer com você mesmo. Então, falar, escrever, desenhar, expressar isso que às vezes está aqui no nó, está aqui no aperto, no estômago, por isso para fora de qualquer forma, desde que saia, porque quando a gente fala na análise, né, a cura pela fala, porque quando numa clínica, numa sessão de análise, a pessoa está falando sobre ela, só que não é só sobre falar sobre ela, é sobre escutar o que diz. Quando ela escuta o que ela é para ela, aí ela agora sabe. Poxa, eu vou sair da loja e vou para o meu trabalho, da minha carreira, porque vai ser muito melhor. Então é sobre se dar esse espaço, esse colo, para que a expressão do que sente aconteça.